comecei a fazer uma série no Facebook há muito tempo atrás, mostrando os filmes de vários diretores na época da semana do aniversário do certo diretor ou da diretora. Então eu resolvi trazer essa série para aqui pro canal e pro blog, e nada melhor do que reestrear essa série falando um pouco de Kubrick. Kubrick foi um diretor assim excêntrico, que nasceu no dia 26 de julho, se eu não me engano de 28? Acho que é de 1928. Se eu tiver errado, eu vou deixar a informação lá no meu blog, nitfiquei.com. E assim, ele teve vários filmes de sucesso e eu vou listar pra vocês o meu top 5 de filmes do Kubrick. Vamos lá? Em quinto lugar, a gente tem 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é super conhecida por causa da excelente direção, por causa do roteiro e principalmente por causa da sua trilha sonora, que usa a valsa do Anúbio Azul, de Johann, acho que é assim que se pronuncia o nome do compositor, Johann Strauss. Eu vou deixar aqui de fundo tocando só um pedacinho pra mostrar pra vocês. E assim, ele tá no meu quinto lugar porque eu gosto mais da trilha sonora do que do enredo. Não, é porque eu não sou realmente muito fã de filmes no espaço. Mas enfim, a história, né? O filme é dividido, se não me engano, em 4 atos e começa desde o período da pré-história, mostrando, né, um monolito que começa a afetar de um jeito estranho a Terra, e depois, 4 milhões de anos depois, no século XXI, mostra uma equipe de astronautas lideradas pelo David, que eu não lembro o nome do ator agora, que vão a Júpiter para tentar descobrir o que está acontecendo com esse monolito e por que ele afeta tanto a Terra. E aí eles vão numa nave que é conduzida pelo HAL 9000, HAL 900, que é um supercomputador. E aí ele dá uma pane nesse computador no meio da viagem e tal, e ele começa a dizimar tripulante por tripulante. Assim, ele fica em quinto lugar, mas por causa da trilha sonora, que é maravilhosa. Então vale a pena assistir para vocês terem uma comparação do que era o filme de espaço naquela época para os filmes atuais. Em quarto lugar, a gente fica com Laranja Mecânica, de 71, que foi dirigido e produzido pelo Kubrick. E assim, esse filme é de uma extrema violência e de uma extrema inteligência na construção do personagem principal, o Alex, que ele consegue ser carismático e muito, muito, muito sociopata. Ele é aquele tipo de pessoa que tá batendo numa pessoa e tá achando graça daquela ação horrorosa. O filme é chamado de ultraviolento porque ele gosta de bater, se não me engano, um sem-teto. Ele bate num sem-teto, ele estupra a mulher ao som de Dancing in the Rain, pra vocês verem. O filme mostra muita violência, como o ser humano é capaz de cometer atos violentos e no final do dia descansar, colocar a cabeça no lugar como se nada tivesse acontecido. Ele ocupa o meu quarto lugar por causa da construção do seu personagem, o Alex, e por causa da trilha sonora, que tem Dancing in the Rain e tem Beethoven. Olha só, gente, os filmes de Kubrick são assim. Em terceiro lugar, a gente tem um filme bem mais controverso que os outros dois da lista, de 1962, chamado Lolita, e foi baseado no livro homônimo de Vladimir Nabokov, eu vou deixar o nome certinho, chamado Lolita, que conta o filme é basicamente uma pedofilia romantizada. Conta a história nos anos 50, né, do professor Humbert Humbert, que ele quer curtir um pouco o verão em New Hampshire, antes de começar a dar aula e voltar para o seu trabalho como professor em Ohio. E aí ele tá procurando um quarto para ficar durante essa temporada de verão, que dura 3 meses, e ele acaba parando na casa da Charlotte Haze, uma mulher muito enjoada, que começa a dar em cima dele, e aí ele começa a negar as investidas dela até olhar para a nossa Lolita. E aí ele acaba aceitando ficar na casa por causa da menina.
E aí ele começa a ter um caso com a mãe da menina e casa com a menina por causa da menina. E ele tá sempre de olho na menina. A mulher falece, quer dizer, falece. If you know what I mean. E aí ele começa a cuidar da filha. Ele chama pros outros de filha, mas todo mundo sabe que na realidade ele quer ser o sugar daddy dela. E eles vão andando pelo meio da estrada, né? E eles estão num romance, estão vivendo essa experiência. E a menina é muito mais sagaz do que ele, porque ela usa ele, enquanto ele usa ela por causa da certa inocência dela, ela usa ele pra chegar em outro cara bem mais velho do que ele, que sempre curtiu menininhas novas, que era tipo o dono da Playboy da vida, só que não tinha Playboy, enfim. Esse cara gostava de meninas e meninos novinhos, e aí ela tava seguindo onde o cara ia, ela fazia o Humbert ir atrás, sem ele saber. E aí eles terminam e ele fica a vida inteira chateado, deprimido, tanto é que no final do filme ela vai atrás dele, né, do pai emprestado do Humbert, pra pedir dinheiro, porque ela tá numa situação de necessidade por causa do marido, e ela tá grávida e tal, e o próprio padrasto oferece ajuda a ela, mas de voltar pra casa pra eles casarem, pra eles terem uma vida normal, e ele aceita o filho que ela tá carregando de outro homem na barriga, porque ele sente saudade dela, que ele é apaixonado por ela. Gente, o filme é lindo, tanto de 62 quanto de... eu não lembro o nome, o ano, mas eu vou deixar no meu blog, nitsuki.com, porque tem duas versões. O filme é lindo, tem uma trilha sonora, de novo eu vou focar na trilha sonora, porque as trilhas sonoras dos filmes do Kubrick são maravilhosas, mas é uma história de romantizar a pedofilia e o estupro, porque ela é uma criança e ele é um velhote. E assim, o filme é muito bom, vale a pena assistir pra fazer certos questionamentos e vale a pena assistir por questões de cultura. Não estou batendo palma pra esse tipo de situação, nem da pedofilia nem do estupro, mas eu estou falando em questões cinematográficas, que o filme é muito bem produzido, muito bem dirigido, tem uma trilha sonora maravilhosa, tem atores maravilhosos nas duas versões, e vale a pena você assistir para depois conversar e se questionar em relação a esses dois temas. E em segundo lugar, a gente tem De Olhos Bem Fechados, que estreou em 1999 e trazia, na época, um dos casais sensações do momento. E em segundo lugar, a gente tem De Olhos Bem Fechados, de 1999, que foi estrelado por um dos casais sensação de Hollywood, o Tom Cruise e a Nicole Kidman. E a história mostra o Bill, interpretado pelo Tom, e a Alice. Eles são casados, têm um casamento perfeito, eles têm uma filha. E aí, ela, se não me engano, era curadora de arte. E logo depois de uma festa, ela confessa pro marido que ela fantasiou com um cara do passado, uma fantasia assim, muito sexy e tal. E por esse homem, ela abandonaria o casamento, abandonaria a casa, abandonaria até mesmo a filha, para viver essa paixão misteriosa com aquele homem do passado. E aí o Bill fica desnorteado, começa a questionar o casamento, começa a questionar a vida que ele tem a dois, e ele vai numa festa muito misteriosa, que acontece algumas coisas assim, vamos dizer um português claro, acontece orgia, aquele sexo com vários tipos de pessoas, vários tipos de fetiche, aquele bacanal mesmo, e ele começa a tentar abrir os olhos para a fantasia da mulher e ver que a coisa não é tão, vamos dizer assim, você não tem só um lado da verdade, entendeu? Você tem várias perspectivas de uma mesma verdade. E aí ele começa a ver que, assim como a mulher tem fantasia, ele também pode ter. E fica esse questionamento mesmo do o quão saudável é você contar tudo para o seu parceiro,
e o quão saudável é você manter certas fantasias que não sejam como seu parceiro. E em primeiríssimo lugar, óbvio que não podia faltar nessa lista, O Iluminado, de 1980, estrelado pelo Jack Nicholson. É, assim, um dos melhores filmes que eu já vi na face da Terra. E é inspirado no livro homônimo, O Iluminado. Eu tenho até aqui o livro, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó. Não, aqui. O Iluminado, do Stephen King. E assim, gente, o livro, a história, o filme são maravilhosos e conta a história do Jack, que é um escritor e um alcoólatra tentando se recuperar, e ele aceita o trabalho fora de época como zelador num hotel mega afastado. O hotel, se não me engano, é Overlook. E ele entra nesse hotel para trabalhar e o filho dele começa a ter percepções, porque ele tem visão psíquica, ele começa a ver coisas tanto do passado quanto do futuro que acontecem nesse hotel. E por causa dessa influência que acontece, essa energia negativa, essa energia maligna que tem no hotel, o Jack começa a surtar, assim, tem uns comportamentos agressivos, psicóticos, e tenta matar o filho e a esposa. Assim, o final do filme é maravilhoso. Ele morre lá congelado, mas a alma dele fica presa no hotel. Spoiler pra quem não viu o filme, mas assim, o filme já tem anos, né, gente? Assim, e a alma dele sempre esteve destinada a ficar ali presa no hotel. Tanto é que ele tá ali sentado no bar bebendo e tal, e ele vê as fotos de várias pessoas ilustres que frequentaram o bar do hotel, que frequentavam no hotel, e ele vê a foto dele lá. E olha que nem era porque na mesma época do filme que se passava a realidade dele. Então ele já estava predestinado a ficar naquele hotel, a alma dele ficar ali. E assim, as cenas são muito bem dirigidas. A única cena não tão bem dirigida assim foi a cena da mulher, que ela se estressou muito com o Kubrick, que ele era muito famoso por ser muito perfeccionista. Então assim, ele fez a atriz, eu não lembro o nome da atriz agora, gravar aquela cena da porta, que o Jack Nicholson tá batendo com um machado na porta, arrebentando a porta, e ela gritando várias e várias vezes, porque nunca ficava perfeito pra ele, pro Kubrick. E ela começou a tomar um certo rancor do diretor, mas assim, o filme é muito bem dirigido. A cena do sangue, assim, entrando naquele corredor com as gêmeas, quando o filho tá passando assim no corredor, é muito bem dirigida. A cena do Jack Nicholson conversando com ele mesmo sozinho. Assim, gente, assistam esse filme e leiam esse livro, porque é uma história muito legal. O Kubrick, ele faleceu, se não me engano, 5 dias depois da última edição do filme De Olhos Bem Abertos, que ficou no nosso segundo lugar. Eu tô aqui terceira, louca, eu sou de humanas. E ele morreu 5 dias depois, então ele não viu o filme totalmente terminado. E, assim, ele tentou ao máximo cobrir características feias da humanidade, que é a violência, o ódio, a psicopatia, a habilidade que as pessoas têm de fazer mal enquanto estão rindo, estão achando graça. Eu espero que vocês tenham gostado desse top 5. Se vocês gostaram, dê um curtir pra ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não é inscrito aqui no canal? Oi, faz favor de se inscrever e depois dá uma passadinha lá no meu blog, meidentifique.com. Um beijo dessa que vos fala, Natália Wild. Não se esquece de ativar esse sininho aí pra você receber todos os meus vídeos, e você vai receber notificação assim que tiver vídeo novo aqui no canal. Tchau!